Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Alesp Conecta. E esse eu vou conversar com o Cristiano Kanashiro sobre a plataforma de telemedicina, né, que atende gratuitamente pessoas aí com suspeita de Covid. Cristiano, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Graças a Deus, né? Vivendo ainda, né? Estamos vivendo essa pandemia aí toda ainda, é complicado, mas já, sabe, pelo menos a gente sabe que isso vai passar uma hora, né? Então, é exatamente sobre isso que eu quero conversar contigo, né? Sobre essa telemedicina, né? Que vem aí ajudando muito as pessoas que não têm como, não podem ir a um consultório, enfim, pode fazer aí uma consulta, né? Através da telemedicina. Eu queria que você explicasse já um pouquinho para a gente como é que é, né? A gente sabe um pouco, mas muita gente não tem essas informações diretas, né? O telespectador às vezes não tem. E você explicar um pouco da telemedicina, como é que ela é feita, como é que é. Bacana, excelente. A telemedicina nada mais é do que uma consulta virtual. Então, basicamente, nós criamos a Missão Covid, um projeto aí totalmente sem fins lucrativos, logo no início da pandemia, e o nosso principal objetivo era conectar médicos de forma voluntária a pacientes com sintomas da Covid-19. Então, basicamente, a nossa plataforma permite com que a gente conecte o médico de qualquer lugar do Brasil a esses pacientes aí com sintomas da Covid-19. Então, um projeto Mas realmente aí incrível. uhum. Não, pode continuar. Eu só queria depois que você falasse e respondesse para mim, ou para o nosso telespectador, se isso é gratuito, né? Exato, é um projeto 100% gratuito e online também. Basta se cadastrar missãocovid.com.br. O cadastro não dura mais do que 30 segundos e feito isso, você entra numa fila onde um médico do outro lado online vai realizando os atendimentos. Então basta que você acesse aí a plataforma e a nossa videochamada, a consulta, ela é feita através do WhatsApp. Além da consulta, tem como fazer um diagnóstico? É possível sim fazer um diagnóstico, então, ainda mais quando se trata de vírus, né, no caso da Covid, o médico, através da videochamada, assim como a gente está batendo um papo aqui, ele consegue entender ali os sintomas, o que a pessoa está tendo, se é uma febre, ou como que ela está sendo, né, como que está o dia a dia dela, e com base nisso sai um diagnóstico onde a gente consegue dar as orientações médicas para que esse paciente possa se cuidar, possa manter o isolamento dele, ou se for o caso, em casos mais críticos, onde a pessoa está com falta de ar e tudo mais, ela ser direcionada a um pronto-socorro mais próximo à sua casa. Até porque não tem como, né? Você está através de um vídeo, né? Você está home office, vamos dizer, se chamar mesmo, home office, está em casa, né? E nesse caso, como você citou agora, mais grave, não tem o que fazer, né? Não tem como, tem que ser encaminhado, então, direto para um hospital. Tem que ser encaminhado. Hoje, mais ou menos, cerca de 52% das pessoas que são atendidas na missão Covid possuem diagnóstico, né, hipótese diagnóstica Covid-19, porque basta essa interação do médico com o paciente, dados os sintomas que a pessoa está tendo, a gente já entende que a pessoa ali tem essa hipótese diagnóstica Covid-19. Um ponto interessante é que a gente consegue fazer com que as pessoas também deixem, né, de ir ao pronto-socorro, uma vez que o médico realizando esse diagnóstico, fazendo o acompanhamento, entendendo ali o momento que a pessoa está vivendo, ela já dá o direcionamento ali para o paciente. Ou seja, o paciente deixa de ir ao pronto-socorro, porque quando ele chega no pronto-socorro, ele vai receber praticamente o mesmo atendimento do que a telemedicina. Então, a telemedicina permite com que a gente auxilie, inclusive, em relação a isso. E você já soube, assim, né, dentro desse sistema, né? Vamos dizer assim, se aconteceu o caso já de que pela telemedicina a pessoa conseguiu ser salva ou alguma coisa assim, eu digo,
nos primeiros atendimentos, né, dessa consulta ou de um diagnóstico? Hoje, só para a gente entender um pouco mais da missão, o nosso índice, né, depois que a consulta ela é feita e tudo mais, os pacientes respondem uma pesquisa. Mais de 90% dos pacientes que foram atendidos através da telemedicina indicaram que a missão Covid resolveu o problema. Porque ainda mais que a gente não tem uma vacina. A pessoa tem sintomas da Covid, ela vai para um hospital, se o caso dela não é crítico, as orientações é que ela fique em isolamento, ela acompanhe dentro de casa, ela não conviva com os familiares, ou seja, existem alguns procedimentos. E a telemedicina, ela consegue resolver isso. E é como eu mencionei, em casos críticos, onde a pessoa está com falta de ar, ela já está há muito tempo com febre e tudo mais, e ela precise de uma atenção presencial de um médico, porque entende-se que o caso dela é mais crítico, o médico orienta para ela ir numa unidade de saúde mais próxima. Mas a maior parte dos casos que a gente pega na missão Covid são de pessoas que estão com sintomas, mas que não há necessidade de procurar uma unidade de saúde mais próxima. Tanto que, se a gente for falar dos últimos 4 meses, um pouco mais de 4 meses de operação da missão Covid, nós tivemos mais de 160 mil pacientes cadastrados na nossa plataforma, que passaram por um processo de triagem, tem isso também. A gente só atende pessoas que estão com sintomas da Covid-19. Se ela tem alguns sintomas muito simplificados, o próprio processo de triagem já encerra por ali. Dessas 160 mil pessoas, mais de 70 mil pessoas foram atendidas por médicos, né? E os médicos, nós temos aí mais de 1.300 médicos voluntários hoje na nossa plataforma, prestando aí auxílio de forma gratuita a toda a população brasileira. E não só a população brasileira, mas para o mundo todo. Vale ressaltar que nós temos aí mais de 1.600.000 brasileiros que moram fora do país. A gente atende muito brasileiro nos Estados Unidos, Argentina, são mais de 128 países hoje que acessam aí a nossa plataforma. Então, os números são bem expressivos. Fala um pouco da tua empresa, a Golcar, né? Você é fundador dessa empresa, como é que ela atua nisso? Porque pode acontecer o seguinte também, né? A gente sabe que a gente tem aí e vê muito isso, né? Médicos atuando na área que não são realmente médicos daquela determinada área, né? Né? Isso acontece. Como é que vocês sabem disso? Como é que é o controle disso? Porque a pessoa pode entrar, né? Pegar um CRM falso, eu não sei. Né? Isso é que eu queria que você explicasse. Como é que é feito isso? Como é que vocês conseguem, né, saber disso, né? Um médico, qualquer pessoa pode entrar aqui numa live, né, entrar no computador e se dizer médico ou algo assim. Eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse para a gente, né, o que a tua empresa realmente ela faz em relação a isso. Falasse um pouquinho dela para a gente. Excelente. Bom, antes de entrar um pouquinho na Golcar, o processo do médico, como ele funciona? De fato, o CRM, se você jogar no Google, aí você encontra aí dados, CRM e tudo mais. A nossa plataforma, a gente faz uma validação. Então, esses 1.300 médicos são médicos validados, que preencheram, sim, os seus dados, a sua CRM, porém, a gente tem um time operacional que faz a checagem de documentos. Então, um médico ele só pode ficar ativo na plataforma e atender um paciente depois que ele envia todos os documentos para a gente comprovar de que ele realmente é um médico e que aquela informação ela é verdadeira, né? Então, por trás da missão Covid, o que a gente chama da inovação digital. Então, esse projeto ele foi desenvolvido dentro da Golcar, dentro da minha empresa. Como eu mencionei, é um projeto sem fins lucrativos. Hoje, na nossa operação, a gente atende empresas de diversos setores, desde empresas do varejo, bancos, fintechs, passando por diversas indústrias. E o nosso principal core, né, a nossa principal atuação é dentro da inovação digital. Então, dentro do mundo da inovação digital, a gente faz toda a estratégia
de um negócio digital, passando por todo o desenho, a experiência, a jornada dos usuários até a entrega da inovação. Porém, a inovação é exatamente isso. Ela vem para resolver alguns gaps, alguns problemas, algumas necessidades, tanto do consumidor, do usuário, quanto das empresas. E parte do que a gente faz aqui dentro da Golcar é direcionado a projetos de inovação, projetos que tenham impacto na sociedade, que sejam projetos sociais. Então, a Missão Covid é um de outros projetos do qual a gente desenvolve aqui dentro de casa para formar e tornar o Brasil aí cada vez melhor, né? Que são nossos projetos aí sem fins lucrativos. Eu falo isso, tudo bem, eu coloquei essa situação, é gratuito o atendimento, a gente sabe disso, mas, meu amigo, infelizmente a gente tem seres humanos aí, que muitas vezes são, entre aspas, né, a gente não chama de ser humano, que age de má fé, né, mesmo sendo um trabalho, né, gratuito, né, mesmo sendo médicos atendendo gratuitamente, mas infelizmente a gente tem isso, tem muita gente que é horrível falar isso, né, mas acabam tirando proveito aí de uma situação que a gente está passando, mesmo uma pandemia dessa que a gente está vivendo, você sabe muito bem disso, né? Em termos de aparelhos, equipamentos, a gente vê na situação que está se vivendo com esse vírus, né? Tem pessoas que querem ainda, né, tirar proveito das situações. Eu sei que é gratuito o atendimento, mas isso também, como você acabou de falar, isso também pode acontecer, né? Não sei, eu sei que não estão ganhando Exato, dinheiro, o médico não... exato. Realmente a gente vê várias notícias, matérias de empresas aí que se aproveitaram da pandemia para poder tirar vantagem disso. Infelizmente, algumas empresas acabam sendo penalizadas por essas histórias, né? Mas da mesma forma que tem muita empresa, existe muita falcatrua, corrupção em relação a isso, existe muita gente do bem, né? Não, sem dúvida. Sem dúvida. Então, eu acredito que, como empresário, como executivo de uma empresa que está há 11 anos no mercado, do qual a empresa leva meu nome também, né? Meu pai sempre falou isso, honre seu nome. Isso mesmo. Eu acredito que é uma responsabilidade de todo e qualquer empresário, executivo e tudo mais, retribuir à sociedade aquilo que a sociedade nos proporciona. Então, a minha empresa ela só existe há 11 anos porque a gente cria soluções para outras empresas que a sociedade, que os consumidores acabam utilizando. Então, a Missão Covid nada mais é do que uma forma de retribuir para a sociedade um momento tão adverso, um momento tão difícil, do qual muitas frentes deveriam exercer, deveriam fazer pelas pessoas e não fazem. Então ações desse tipo, com impacto de 160 mil pessoas sendo atendidas, né, participando do projeto, 70 mil atendimentos realizados, num projeto tão nobre, né, eu diria essa palavra, nobre, num projeto tão humanizado, no mundo que a gente vive hoje, realmente é uma entrega de grande valor. Então eu acredito nisso, né? Eu acredito que é uma responsabilidade nossa e parte do que a gente faz aqui na empresa é revertido para esse tipo de ação com o intuito de realmente entregar algo a mais, sabe? Olha, eu daqui do meu lado, estou ouvindo tudo isso, eu só tenho que te parabenizar, né? Parabéns pela essa iniciativa, que há 11 anos você está à frente, né, dessa empresa, prestando esse serviço. Cara, eu só tenho a te parabenizar, né? Parabéns pelo teu trabalho, né, seu aí à frente dessa empresa. Isso é muito legal. Agora, a missão Covid, ela eu não sei se eu vou falar a palavra certa, ela é categorizada, né, como uma health tech, você me corrija se eu estiver errado. No que são essas health techs? Falei certo? Health techs, perfeito, health techs. São empresas, startups do mundo da tecnologia focado na área de saúde.
Então, a Que é essa pandemia sua, né? Claro. realmente aí que é a missão Covid. A missão Covid é uma health Uhum. tech, né? Ah, A tá. Golcar, ela cria empresas digitais, né? A Golcar, ela é uma empresa de inovação que atua no mercado de health tech, mas atua no mercado de retail, né, que é o mercado de varejo, mercado de fintechs, ou seja, são várias indústrias aí no meio, da qual cada uma tem o seu momento. Mas voltando à questão da health tech, são essas startups com foco em saúde. E a questão da pandemia deixou isso mais ativo, né? A quantidade de empresas, de startups que estão nascendo para poder melhorar o sistema de saúde, para poder melhorar e mudar o formato com que a gente lida com hospitais, com exames, realmente assim é grandioso. Então, da mesma forma que as fintechs entraram para mudar o modelo tradicional dos bancos, né? Então nasceram várias fintechs aí, que são aquelas contas digitais, que você é só baixar um Uhum. aplicativo, você já abre a conta e tudo mais. Estão nascendo essas health techs, e essas health techs vêm para confrontar e mudar os modelos tradicionais e entregar cada vez mais valor aos usuários. Tá, e qual vai ser, por exemplo, o papel dessas startups, né? Vamos dizer assim, que é uma startup na saúde, né? Após, né? Agora após a pandemia. Como é que vai ser o papel É, delas? o importante boa parte dessas health techs elas estão centradas nos consumidores, né? Então vale a pena a gente olhar o cenário do nosso mercado, né? Se a gente pegar um segmento específico, pode ser um segmento de repente de plano de saúde. Hoje você paga mensalmente esse plano de saúde para ter acesso a alguns benefícios do plano. Tem startups que já vieram com modelos totalmente diferentes, do tipo, ao invés de você pagar 300, 400, 500 reais num plano de saúde para usar 3 vezes, 5 vezes por ano, tem health techs nascendo onde você paga por demanda a um preço de R$19,90, por exemplo. Ou seja, mudando todo o formato de atuação dentro desse cenário. Nós temos health techs focada no bem-estar e na saúde. Então, durante a pandemia, ficou mais claro que a nossa saúde, a responsabilidade é nossa. Então, se fez sentido, tanto que o volume de aplicativos para cuidar da saúde, para fazer meditação, para você fazer yoga, para você ter um nutricionista no celular, nesse momento de lockdown, de isolamento, triplicou. É um negócio assim absurdo e as pessoas começaram a cuidar um pouco mais da saúde. E aí entram essas health techs focadas na prevenção. Então, ao invés de você ter um plano de saúde, onde você vai esperar ter um problema crônico, uma doença crônica, e chegar lá no hospital com uma diabetes lá em cima e tudo mais, porque você não tratou a sua saúde, a health tech ela vem com um pensamento diferente. Deixa eu cuidar da sua saúde para que você não tenha que chegar nesse nível daqui 2 anos, 3 anos de ter que usar um plano de saúde. Então são valores Ah, invertidos, tá. entendeu? Essa é uma forma de prevenção, seria, né? Porque você fala em plano de saúde, né? Hospitais, claro, né? Você está pagando uma mensalidade na qual, né, é caro, a gente sabe disso. Plano de saúde, principalmente hoje em dia, não tem condição. E dependendo da tua faixa etária, é pior ainda, né? Você vai pagar bem mais caro, né? Mas você tem, né, os hospitais, tudo. No caso da Health Tech, é uma prevenção, né? Porque não tem os hospitais, você não tem como se fosse um convênio, né? De atendimento em hospitais e coisas assim, é isso? Não, não, tem sim, tem sim. Esse de Ah, prevenção tem. foi um exemplo. Tem Mas você tem diversas atendimentos, assim startups. como tem um plano de saúde que tem, né, os hospitais, o atendimento que você tem direito pagando um plano de saúde, enfim. Eu achei que não, Exato, achei que exato. fosse só a questão da consulta. Ah, então explica melhor. Não, não, tem sim, tem sim. A gente tem Ah, vários modelos de startups. A gente tem a startup que foca na prevenção, para que você não tenha esses problemas que eu mencionei. Existem startups no mercado com redes para você
fazer a consulta inicialmente através da telemedicina, mas caso o médico, através da telemedicina, precise te solicitar exames ou precise te avaliar presencialmente, existem redes de consultórios, de clínicas, de hospitais do qual você pode fazer essa consulta presencial e, inclusive, os exames necessários, né? Então, de fato, sim, o mercado, o segmento Health Tech, ele explana diversos níveis de entregas. Então, a gente tem startup de prevenção, nós temos startups que são formatos de plano de saúde e você vai pagar por mês um valor X para ter direito à rede referenciada, a ter exames, consultas e etc. Você tem health techs em diversos outros nichos, né? O que vale ressaltar é que health tech é uma lacuna onde as startups atuam para melhorar o sistema de saúde, seja ele para prevenção ou seja ele para criar novos modelos de plano de saúde também. Então, tem de tudo um pouco nesse segmento. Tá, mas aí então, nesse caso, você deu um valor aí, né, de R$19, se não me engano, você me corrija se eu estiver errado, mas aí nesse caso são outros preços, né? Aí varia, né? No caso que você acabou de explicar, não é só esse valor que você vai pagar, né? No caso desse atendimento, né, Health Tech, mas seguindo como você explicou agora, os valores são outros, é isso? Isso. Você tem vários tipos de planos no mercado, né? Ah, Devem tá. existir no Brasil hoje aí. Existem diversas empresas. Cada empresa trabalha de um jeito, né? Então você tem Entendi. empresa que você vai pagar lá R$19,90 por mês, mas não usou o convênio esse mês, é R$19,90. Precisou fazer Ah, um tá. exame, vai ser R$30, né? Mas a questão é aquilo que a gente estava comentando, né? Ou eu pago um valor flat para um plano de saúde num valor de R$300, R$400, do qual eu não vou usar, e aí tem um histórico anual que as pessoas vão 3 vezes por ano no médico, né? Mas você tem que pagar lá o valor mensal, ou eu pago R$19,90 por mês, né? Esse é só um exemplo, tá? R$19,90 por mês, do qual o dia que eu precisar fazer um exame, eu vou pagar mais R$30 lá, né? Então, Tá, e se existem precisar ser internado, esses, por exemplo? esses modelos de mercado. Aí o que acontece? Você tem exatamente isso daí, né? Então existem níveis de planos. R$19,90 dá a condição a tais benefícios. Se você quiser pagar um plano de R$59,90, você tem tais internações. Se você São níveis de planos que cada empresa acaba oferecendo. Ah, tá. Como, como que as empresas avaliam, as startups avaliam? Avaliam de acordo com o seu perfil, patologias, problemas que você já teve no passado, ou seja, Idade se você é também. uma É como se fosse o plano de saúde. idade, exato, só que de uma forma digital, né? Hoje a gente tem startups, por exemplo, que ela consegue, através da inteligência artificial, através dos seus hábitos, através de um reconhecimento, através de um preenchimento de algumas informações num aplicativo, ela já consegue diagnosticar quantas vezes você usaria o plano por ano. E aí, com base nisso, ela consegue te oferecer um plano mais barato, né? Dado que de cada 1.000 pacientes, sei lá, 10% vão utilizar internações, né? Ou seja, se 10% desse perfil vai utilizar internação, será que faz sentido eu continuar cobrando R$400 dessa pessoa ou eu posso cobrar R$19,90, R$39,90, porque somente 10 pessoas utilizariam a internação? Então tem toda essa avaliação por trás para se chegar no que a gente chama de pricing, né? O valor de cada plano de saúde ou de cada pacote de serviço contratado. Mas veja bem, não tem nada, eu não estou te apertando nem nada, só para que a gente entenda, né? Porque, por exemplo, eu, que sou mais velho, tudo, entendeu? Não tenho essa ligação toda em termos de tecnologia, né? Quer dizer, meu papel mais é escrever no computador, tudo, eu não tenho
né, como você tem, como outras pessoas bem mais jovens têm. A gente tem que se adaptar, claro, né, como eu estou me adaptando hoje aqui. Né, nunca tinha trabalhado dessa maneira, né, no home office, por exemplo, fazendo live, e a gente tem que se adaptar. Essa é a grande verdade, principalmente pelo momento que a gente está passando nessa pandemia. Não tem outro jeito. E claro que também, mesmo pós-pandemia, não vai ser, o mundo não vai ser a mesma coisa, né? Não vai ser como era antes, isso é claro. Isso está claro, né? Então é só para que o nosso telespectador também entenda, né, como é o procedimento dessas, né, no caso, startups, dessas, né, health tech, como você explicou agora. É só isso, entendeu? Agora, outra Não, coisa, bacana, nessa excelente. pandemia... Oi, fala, pode falar. Não, excelente, excelente, um excelente apontamento. Quando a gente lançou a missão Covid, a gente também tinha essa dúvida. A gente praticamente atuou no Brasil inteiro. A gente tem aí um retorno de NPS de mais de 95% das pessoas que entenderam que resolveram o problema. Então, o que eu trago de lição com relação a isso? A partir do momento que você tem uma dor, por mais que você não esteja tão acostumado com a tecnologia, você passa por um médico através da telemedicina e você resolve o problema, eu duvido que você vai querer sair de casa, ir para um hospital para fazer um atendimento do qual você conseguiria resolver dentro da sua casa. Então, obviamente, a gente tem sim alguns desafios no mercado com relação ao uso da tecnologia, mas acredito que a tecnologia é um meio do qual a gente consegue entregar uma experiência simplificada e eficiente. Um outro ponto também do qual a gente está avaliando é que a maior parte desses modelos de startups também tem focado num público mais focado em baixa renda. Esse público de baixa renda, ele não tem um plano de saúde, porque o plano de saúde acaba sendo caro para comportar uma pessoa que, de repente, recebe 1 a 2 salários mínimos por mês, mora na casa dele a esposa, o marido, né, o pai, a mãe, mais 3 filhos, e o único acesso que ele tem é o SUS, né? Então, a partir desse momento, né, onde a pessoa teria que ir para casa, ir até o SUS, passar por um atendimento, talvez ficar 2, 3 horas, 4 horas para ser atendida por um médico, para tentar conseguir um exame, e esse exame ser reagendado para uma data Y, você trazer essa facilidade a um custo lá embaixo e resolvendo o problema, acho que é um desafio do qual a gente, com Missão Covid, a gente superou, né, e os números são bem expressivos. Então, a gente acredita aí que é uma questão muito mais de evangelizar, disseminar o uso da tecnologia para poder fazer essa entrega. Legal. Legal. Amigão, a gente chegou ao final do programa. Eu, sinceramente, desejo aí sucesso para você nesse segmento, né, que é muito importante. Claro, a gente tem que, né, cada vez mais criar condições, né, para ajudar o próximo. Isso é fato. E essa pandemia, inclusive, falando entre aspas, né, ninguém queria uma pandemia dessa, mas acabou acontecendo até para que o ser humano, né, ajude mais o próximo. Isso é fato, né? E você tem esse papel. Parabéns, né, pelo teu trabalho aí na empresa e por esse segmento, tá bom? Excelente, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Tá bom. Até uma próxima vez. De repente a gente combina aí de fazer um outro programa, que tem muito assunto sobre isso, tá bom? A gente se fala, meu amigo. Obrigado. Excelente, prazer pela tua enorme. participação. Obrigado. Até mais, tchau, tchau. Esse foi mais uma Lesp Conecta. Eu conversei aí com o Cristiano, né, ele falando sobre essa situação toda. Cristiano Kanashiro, né, que é fundador e CEO dessa empresa que a gente também falou, a GoK, né, falando sobre esse atendimento através da telemedicina. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.